Renan, o senhor passou 10 anos derrubando e criticando quem governa, mas nunca assinou uma folha de pagamento relevante, nunca respondeu por um orçamento, nunca demitiu ninguém olhando no olho. Nenhum empresário nessa sala contrataria um CEO com esse currículo para tocar uma padaria. E o senhor está pedindo a maior operação do país. E o problema não para na execução. Alcança também as suas convicções. O senhor diz que bolsonarismo e petismo são duas faces da mesma decadência. Mas as pesquisas desenham um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. E nesse cenário, não existe terceira face hoje. Branco e nulo não somam para ninguém. Só que o seu eleitor é esmagadoramente antipetista. Então, cada voto seu que se anula desfalca apenas o lado que enfrenta o Lula. A neutralidade que o senhor vende como pureza é, na prática, um empurrão para o Planalto de quem o senhor diz combater, o Lula. Então responda a essas coisas que essa plateia precisa ouvir. Qual foi a entrega mais difícil que o senhor já geriu na vida, com números, prazo e resultado auditável, e, estando fora do segundo turno, entre Flávio e Lula, em quem o senhor vota? E avisamos desde já, não estaremos no segundo turno, não é resposta. Porque estadista de verdade responde, inclusive, aos cenários em que perde. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, a pergunta já começa com uma imprecisão um tanto quanto bizarra, porque minha vida pregressa toda passou por administrar empresas. Eu sei o que é fazer uma folha de pagamento, e o pior, eu sei o que é pegar uma empresa fechada, quebrada, com os funcionários devendo 5 meses sem receber, botar para andar baseado no crédito pessoal que eu construí recuperando empresas. Trabalhei isso não com uma nem com duas, mas com quase uma dezena de empresas ao longo da minha vida. Sei o que é estar no banco dos réus da justiça trabalhista, ouvindo a injustiça de um sindicato safado que tentou te extorquir no momento da negociação anterior. Sei exatamente o que é ter um agiota ligado a uma factoring, indo querer te empurrar as dívidas da gestão anterior com juros que não deve ser aceitado. Sei justamente fazer isso. E essa é a postura que o próximo presidente da República tem que ter, porque a gente vai pegar um cenário muito similar a esse. Só que essas são as minhas realizações antes de me tornar um líder político. E um líder político é um líder que necessita tomar esse tipo de decisão num contexto novo, em que não se conta apenas a ética da convicção, que é a ética da convicção que eu contei todos os anos em que eu fui militante político, algo que eu tenho orgulho, faço desde 2014, mas também como liderança que precisa da ética da responsabilidade, que é quem vai assumir um país e vai ter que tomar decisões muito, mas muito difíceis. Pois bem, como líder político, no movimento, eu criei o maior movimento político do Brasil, isso é oferível, nós fizemos a maior ação política com as maiores manifestações da história do Brasil ao longo dos últimos anos, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. Organizei essas manifestações, ajudei a criar a linguagem política daquilo que chama de direita no Brasil, algo que foi surfado por muito vagabundo por aí. Depois disso, consegui criar um partido político, algo que o ex-presidente Bolsonaro tentou e falhou miseravelmente, estando no poder, botando seus filhos para tentar tocar isso, algo que naturalmente eles não conseguiriam com a baixa inteligência que eles têm à disposição. Fiz isso no menor período de tempo. Vamos comparar com o Partido Novo, que é um partido montado por executivos da iniciativa privada. Eles gastaram milhões e demoraram 5 anos. Eu consegui coletar as assinaturas em menos de 2 anos, com muito menos dinheiro, sendo um líder, acima de tudo, político, não um líder empresarial. Porque existe uma diferença muito grande entre ser um líder empresarial e político. E você, como uma pessoa que conhece Aristóteles, sabe muito bem disso. Não existe nada mais nobre do que a boa atividade política e a busca do bem comum. Nesse sentido, eu até não concordo, me permita discordar, Thales, da ideia de que eu estou fazendo uma entrevista de emprego. Porque liderar um país não é uma entrevista de emprego. Liderar um país é apontar o caminho de um povo como um todo. Meu objetivo não é obter um lucro, meu objetivo é obter um horizonte. São coisas diferentes, ambas muito nobres, mas elas têm naturezas diferentes. E a gente tem que entender essa natureza. E o que me qualifica nesse sentido para estar aqui, além dessa experiência pretérita e dessas realizações que são metificáveis, no partido político que eu montei, eu tinha uma folha de pagamento que envolvia milhares de jovens espalhados pelo Brasil. Milhares, que ficavam debaixo de chuva, debaixo do sol, tomando não na cara de um monte de gente, que falava, eu não vou acreditar em montagem de partido, o Brasil não precisa de um partido. E eu tinha que toda quinta-feira, toda sexta-feira, pagar o valor deles, obtendo doação, vendendo produtos, e montei um partido vendendo livro. Num país de pessoas iletradas que não dão valor à leitura, eu vendi livro e a venda de livro foi responsável pelos 50% do faturamento que montou esse partido. Então o que eu sou é um líder gestor qualificado no setor privado, porque a política, a atividade política que eu toco, inclusive o partido político, é um ente privado. E é um ente privado em que nós fazemos muito mais com muito menos. Criei a revista Valete, que é a segunda maior revista de política e cultura do Brasil impressa,
depois da revista Piauí, não estou falando em digital, porque a nossa é só impressa, criei um ecossistema do Valete Plus com 50 mil usuários para produção de conteúdo independente, uma rede social própria, e isso nos qualifica usando, volto a colocar, o que há de melhor em termos de gestão, para ser um grupo político inovador. E aí o que as eleições nos mostram é fazer mais com menos. Sobre a política de segundo turno, eu volto a repetir, eu vou lutar e um líder não vai ficar aqui falando, eu não vou para o segundo turno, e qual é esse cenário? Não posso fazer isso. Imagina o Alexandre em Gaugamela. Você ama o Alexandre assim como eu. Imagina o Alexandre em Gaugamela. Não sei, acho que vou negociar com o Dario. Não, ele foi até o fim. E eu tenho que ser assim. Porque o mesmo time, o mesmo exército de militantes que eu motivei a montar o partido político, eu tenho que motivar agora. E eu não posso ter compromisso com o erro. A família Bolsonaro e o lulismo são duas faces da mesma moeda, não porque são iguais, eles são diferentes entre si, mas porque ambos geram danos terríveis para o nosso futuro. A gente está penhorando o nosso futuro. A discussão política dessas eleições vai ficar centrada no quê? O Lula dá mais um pouco de pé de meia, o Lula dá mais um vale-gás para as pessoas e o Flávio Bolsonaro oferecer celular de graça para mulher, para melhorar a intenção de voto com mulher? Essa que se tornou a discussão política no Brasil, tinha que estar falando de desindexação, desvinculação, reforma de competitividade. Eu não aceito trabalhar com essas categorias. E isso não é ficar neutro, isso não é fugir. Até porque quando você adota esse caminho, o que acontece é que você apanha dos dois lados, que foi o que aconteceu comigo. Mas sabe o que acontece também? Você se torna um líder melhor. E esse é o ponto. Eu só estou aqui sentado, tendo a honra de estar sentado com vocês conversando, porque eu adotei um caminho, não da neutralidade, mas de enfrentar ambos, de não aceitar o erro de ambos. Isso me tornou um líder qualificado, que de acordo com algumas pesquisas, como é o caso da Atlas, já me coloca em primeiro lugar no público de 16 a 24 anos, ou seja, construindo um horizonte novo. E citando aqui um líder empresarial que deve ser referência para todos vocês, que é o Peter Thiel, ele já dizia bastante, crie seu próprio monopólio. Crie, antes de tudo, seu próprio monopólio. Seja líder de uma tecnologia que ninguém pode imitar. Foi isso que eu fiz para as novas gerações. Eu criei um pensamento político próprio, para um grupo político próprio, uma estética própria, uma liderança própria. E com base nisso nós criamos um nicho eleitoral próprio, com um sonho, um horizonte próprio, que nos deixam aptos a participar do grande debate. E é por isso que eu tenho a honra, Thales, de estar aqui com você, de poder discutir isso com você, de poder discutir com o Duda. E estar aqui. É uma visão que pode ser encaixada também como empresarial, no sentido de gestão, mas uma visão muito poderosa em termos de coração. Eu estou aqui por causa desse coração e é isso que vai fazer a gente mudar o Brasil. Obrigado. Mas, candidato, a resposta, vota Lula ou Flávio, sendo que Lula elege Eu voto Lula? Renan Santos. Eu não vou para a batalha pensando em perder. Eu voto Renan Santos.